Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, dia 30 de janeiro, nós estamos celebrando a terceira semana do tempo comum. Vamos agora ouvir o Evangelho. Lembrando, hoje à noite teremos a missa às 19 horas, o terceiro dia do Tríduo de São Benedito. É importante dizer a vocês que este Evangelho que está sendo proclamado agora é o Evangelho do sábado. À noite, na missa, nós já vamos proclamar o Evangelho do domingo, do quarto domingo do tempo comum, tá bem? Então prestemos atenção no Evangelho que é meditado e rezado no sábado da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado da margem. Eles despediam a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro do mar, dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho que nós acabamos de ouvir, o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Aqui a presença de Jesus em nosso barco acalma a ventania. Jesus está presente. Os discípulos ficaram apavorados, com medo, diante da ventania. A barca já começava a ter água dentro da barca. Jesus estava dormindo num travesseiro, na parte de trás. Jesus estava ali. Por isso, na barca da nossa vida, devemos sempre lembrar, ou o barco da nossa vida, devemos sempre lembrar que Jesus está junto de nós. A pouca fé dos discípulos desperta, a pouca fé dos discípulos é despertada pela força do Senhor. Mudar o lado da margem é a atitude que desperta para uma renovação de projetos de vida e de modo de olhar as coisas. Nós também temos que ter esta atitude
diante dos momentos difíceis, diante dos momentos de dificuldades, saber que Jesus está junto de nós. Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Libertador. Não há o que temer. Vejam bem que os discípulos ficaram apavorados e com medo, a tal ponto de dizer a Jesus: não te importas? Estamos perecendo. E Jesus fala ao vento e ao mar: cala-te, silêncio. E Jesus chama a atenção dos discípulos: porque sois tão medrosos, ainda não têm fé? Meu irmão, minha irmã, isto que Jesus fala aos discípulos, muitas vezes fala a nós, porque nós também dizemos que acreditamos em Jesus, rezamos, mas diante de qualquer vento, qualquer dificuldade maior, nós ficamos desesperados, com medo. E eu diria, se nós temos fé e se nós estamos com Jesus, não há o que temer. Ele é a nossa força. Ele cuida de nós. Rezemos, meu irmão, minha irmã, para que eu, você e todos nós tenhamos mais fé e saibamos que no barco da nossa vida, no barco da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja, está Jesus. E se está Jesus, não há o que temer. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.